Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor, e hoje é literalmente a palavra do nosso Senhor. Nós vamos examinar o sermão de Jesus. Então, se você falar assim, não gostei da mensagem, é a mensagem do próprio Jesus, Sermão do Monte. Você pode dizer, mas eu já até preguei sobre o Sermão do Monte, mas eu queria convidá-los a largar o comodismo, que eu acho que é a principal corrente que nos prende de nos aprofundar mais na palavra do Senhor. Não ache que você não irá descobrir mais, porque você já leu 4 vezes, ou você, desde pequeno na igreja, já sabe do Sermão do Monte. Deus convida para a gente viver em novidades de vida. E a sua palavra, ela se renova todos os dias. Mateus, capítulo 5... Nós vamos ler do 1 ao 12. O tema desse sermão é a ética do reino, é a imitação do rei. Só um momento. Aprendemos ano passado, no aniversário da igreja, que Cristo reina. E hoje nós vamos ver que, se Cristo tem um reino, nós temos alguma posição nesse reino, a de súditos. Mas eu queria frisar mais qual é a ética desse reino, qual a cultura desse reino. Por isso que esse sermão é um pouco difícil, porque ele confronta. Ele fala, vocês devem viver dessa forma. E como eu falei no início, a ética do reino é a imitação do rei. O Sermão do Monte mostra o caráter de Jesus. E por isso devemos imitá-lo. E a Bíblia me exorta a essa prática. Romanos 8:29 vai dizer, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. E no próprio Sermão do Monte, Jesus vai dizer que, portanto, vocês devem ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus estava dizendo isso porque na época era normal o filho ter a profissão do pai. Se o pai era pescador, automaticamente o filho era pescador. Olha esse exemplo com Jesus. José era o quê? Carpinteiro. Jesus, carpinteiro. Por isso que a imitação, ela sempre está presente, inclusive nessa cultura de Jesus. Esse é o primeiro sermão de Jesus, que vai do capítulo 5 ao 7. Muitas pessoas cometem o erro de achar que o Sermão do Monte são esses 12 versículos que nós vamos estudar, as bem-aventuranças. Mas não, vai até o capítulo 7, que mostra que Jesus está vindo mostrar que o reino dele é uma cultura totalmente diferente daquilo que estava sendo imposto na época. Esse sermão, ele combate 3 tipos de pessoas. Os fariseus, mostrando que o interior é mais importante que o exterior, desmascarando toda a hipocrisia dos fariseus. A segunda, combate os judeus, mostrando que o rei que os judeus esperavam um reino vitorioso, um rei de guerra. E Jesus vai mostrar que o reino dele é simples e humilde. E por último, combatia toda a sociedade. Esse sermão de Jesus, que mostra a cultura do reino, combate toda a sociedade. Porque mostra valores e ideais que nós não estamos acostumados. Nós vamos ver que o mundo prega outro sermão do monte. Vamos ler os versículos. Versículo 1. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande. Porque assim perseguiram os profetas e os que vieram antes de vocês. Vamos orar? Amado Deus, colocamos à disposição do Senhor. Seu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, Pai. Que o Senhor esteja nos confrontando com a sua palavra. Somente a sua palavra, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu vou tentar mostrar para vocês, com outros textos da Bíblia, que o Sermão do Monte é para hoje. Porque muitas pessoas acham que o Sermão do Monte era para os discípulos. Não, a Bíblia confirma que o Sermão do Monte é para todas as épocas e para todas as idades. Há uma sequência lógica nesse sermão. Existem dois tipos de interpretação aqui. A primeira, que acho que todo mundo segue, que acha que as bem-aventuranças são tópicos. Bem-aventurado 1. Se fosse montar um PowerPoint, que é uma apresentação de trabalho, as pessoas colocariam as bem-aventuranças assim. Tópico 1, bem-aventurado humilde de espírito. Tópico 2, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que choram. Mas eu prefiro acreditar, não estou dizendo que esse modo de interpretação seja errado. Desculpa, a gente está voando aqui as páginas da Bíblia. Não estou dizendo que esse modo de interpretação é errado. Mas analisando o contexto do Sermão do Monte, que é do capítulo 5 ao 7, eu prefiro acreditar que a primeira bem-aventurança, a humildade de espírito, ela encabeça todas as outras. Todas as outras bem-aventuranças estão dentro da humildade de espírito. Se eu sou manso, se eu sou pacificador, automaticamente eu sou humilde de espírito. E aí que entra a questão, por quê? A humildade, ela nada mais é que o esquecimento do orgulho e a dependência de Deus. Se eu não for humilde, como que eu terei as minhas bem-aventuranças? Como que eu serei manso se eu for orgulhoso? Como que eu vou trabalhar pela paz sendo orgulhoso? Por isso que eu prefiro entender que a humildade de espírito é aquilo que Jesus estava querendo mostrar para as pessoas daquela época e para nós nos dias de hoje. E vamos conversar. Aqui encabeça a primeira, da onde todas as outras fluem. Bem-aventurados os pobres em espírito, versículo 3. Pobre ou humildade é a mesma coisa. Eu começo com uma definição que eu li de um livro, O Sermão do Monte, o nome do livro. Martin Lloyd Jones vai dizer: ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos, e também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente de sua graça e misericórdia. É ver a si mesmo como um perdido, desesperado, que precisa da glória de Deus. Repare que todos os pecados que nós cometemos, ele começa com orgulho. Repare só, todos os pecados começam com orgulho. É interessante que vai dizer que feliz, abençoado, é o humilde. Obrigado, pastor. Que sabe, que entende. Onde Cristo é exaltado, o eu não pode ser. Que sabe que antes de orar, repare que nós oramos assim: venha o teu reino. Mas é interessante ver que se o reino de Deus está vindo, o meu precisa sair. Que venha o teu reino, mas que o meu reino também se vá. Porque o meu coração não cabe dois reinos, não cabe duas culturas, porque entram em choque. Por isso que eu preciso ter humildade. Por isso que humildade é a principal bem-aventurança, onde todas fluem. Tiago 4,6 vai dizer que Deus resiste ao soberbo, mas atende para os humildes. É interessante que essa palavra resistir significa travar uma batalha. Repare que Deus trava uma batalha com os orgulhosos. Por isso eu repito, como que você vai ser manso, como que você vai chorar sem humildade? Calvino vai dizer que tem 3 virtudes que ele acha surreal na Bíblia, que ele acha a principal. Assim,
sem sombra de dúvida, ele vai dizer 3. Ele falou humildade, humildade e humildade. O que você é sem humildade? E é interessante que essa virtude, se você perceber que você tem, você já perdeu. Eu sou humilde, mas a humildade já se foi. Que a humildade é esquecimento. É esquecimento do próprio eu. Meus irmãos, e o mundo fala o quê? Felizes são os ricos, o nobre, o sucesso, o glamour, o popular, o famoso. Mas a mensagem do rei não se encaixa nos padrões desse mundo. Porque o seu reino não é daqui, mas do céu. Reparem que no reino de Cristo, as pessoas mais exaltadas são aquelas que são as mais humildes. Vocês lembram quem Jesus declarou como a pessoa mais importante que já tinha vivido? João Batista. Mas se você for reparar a história de João Batista não tinha posse, não tinha casa, vivia no deserto como um peregrino, vestia roupa de camelo e comia mel silvestre com gafanhoto. Olha o homem mais importante que Jesus tinha dito. João Batista. E continuando, meus irmãos. Humilde de espírito, ele chora. Aqui, meus irmãos, vamos ler. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esse choro não é necessariamente lágrimas, não é eu ficar mostrando minha lágrima, mas mostrar uma tristeza profunda. Uma tristeza profunda. E hoje a filosofia tem uma linha que se chama hedonismo, que acredita que a busca do prazer está acima da sua própria vida. E não parem para pensar que isso só está no mundo, porque existe o hedonismo espiritual, onde você não pode passar por sofrimento, onde você não pode chorar. Aí as pessoas falam assim: nossa, mas eu sou filho do rei e isso tudo está acontecendo comigo. Mas esquece que esse rei foi servo sofredor. Ou podem dizer assim: nossa, coisas ruins acontecem com pessoas boas, não é mesmo? Coisas ruins estão acontecendo comigo. Mas é interessante que eu vi o seguinte, que coisas ruins que acontecem com pessoas boas só aconteceu uma vez. Quem foi o único perfeito que viveu na terra e sofreu coisas ruins? Jesus. Coisas ruins acontecem com pessoas ruins. Porque reparem só, foi o que eu falei nisso, Jesus está pregando. Jesus está pregando. Repare como que tem sido a pregação no dia de hoje. É sempre a deificação da criatura, a criatura como um Deus, a criatura como um potencial a ser expandido. E você não ouve mais falar de Deus, de pecado. Reparem isso, que o evangelho ele é totalmente oposto daquilo que tem sido pregado. A igreja precisa de choro. O humilde de espírito, ele chora. Porque 1 Coríntios vai dizer que a tristeza, segundo o Espírito, produz arrependimento. Essa é a diferença da tristeza da igreja, dos crentes, para a igreja, para o mundo. Produz arrependimento. E eu pergunto a vocês, como não chorar no mundo caído? Como não chorar no mundo com tanta injustiça, com tanta guerra? Como não chorar? Meus irmãos, eu separei 2 exemplos de choro que a Bíblia me mostra. Primeiro é Davi, quando ele pecou com Betseba. E o Salmo 51 é uma confissão maravilhosa. Ele vai dizer assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Repare a confissão de Davi. E outro exemplo, que eu estou fazendo um devocional em Jó. E eu separei esse exemplo para trazer para a igreja. Jó 42, versículo 5, muito conhecido por nós. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Olha o versículo 6, a gente sabe o versículo 5 de cor, mas olha o versículo 6. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Mas Jó não era temente a Deus, você pode estar se perguntando. Deus falou que ele era um homem íntegro, que se desviava do mal. E como que Jó aqui está chorando, humildemente, sentado no chão, arrependido de tudo que ele fez?
Eu aprendo aqui, meus irmãos, que mesmo que as pessoas vejam que eu sou temente a Deus, sempre haverá pecado em mim. Sempre haverá pecado. Se a gente dizer que não temos pecado, João vai dizer, nós estamos nos enganando se dissermos que não temos pecado. E muitos conseguem esconder a tristeza e sorrir, e levam isso para a vida espiritual. Isso é um erro, meus irmãos, que a Bíblia nos convida a confessar os nossos pecados. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade e nos lavar de toda maldade. Jesus fala para confessarmos, chorar por perdão. E aí que entra a humildade, que eu falei nisso, que encabeça todas as outras bem-aventuranças. Por quê? Confessar é a mesma palavra que concordar. Homo igual logo, homologel, mesma palavra. Como que você concorda com Deus que você é um miserável? Somente com a humildade. Tiago 4,8 vai nos exortar a essa prática. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele colocará numa posição de honra. A verdadeira mensagem do Evangelho, ela envolve o reconhecimento do meu pecado. E repare, quando Deus nos chamou, no nosso momento de conversão, você olha assim e fala, nossa, agora que os meus olhos abriram para o pecado, a minha condição é pior do que eu imaginava. A minha condição é pior que aquilo que eu imaginava. Mas nós não podemos parar aqui. Porque, da mesma forma que a nossa vergonha, o nosso pecado era pior que aquilo que a gente imaginava, a graça de Deus, ela excede todo o nosso entendimento. Eu gosto muito de Romanos 5,8, que vai dizer que Jesus morreu por nós quando ainda vivíamos em pecado. Essa é a graça de Deus. Onde o pecado abundou, mesmo, superabundou a graça. Mas isso não quer dizer, não entenda errado que eu estou falando aqui para chorar. Isso não quer dizer que o Evangelho não é alegria, que Deus não sabe o que é alegria. Porque Deus sabe, sim. E o Evangelho sim é alegria. Provérbios 17, 22 vai dizer que o coração alegre é um bom remédio. Sim, o coração alegre é um bom remédio. Mas o que eu estou tentando mostrar para a igreja hoje é que eu não posso viver alegre com o pecado. Eu não posso viver com o coração alegre se eu estou vivendo em pecado. John MacArthur, ele vai dizer o seguinte: um coração que se alegra com o pecado não é um remédio. Não é um remédio como diz Provérbios, mas é um veneno para a morte. Você sorrir com o pecado é um veneno para a própria morte. É cavar a própria cova. Meus irmãos, o caminho para ser abençoado e feliz envolve confissão. Envolve confissão. E continuando, aquele que é humilde, aquele que chora, ele é manso. Versículo 5. Bem-aventurados os humildes ou os mansos, pois herdarão a terra. Meus irmãos, ser manso é um cristão submisso à vontade de Deus. É aquele que tem todo o direito de fazer algo na sua justiça, mas ele retém. O exemplo disso é José. José tinha todo o direito de recusar comida para os seus irmãos, mas o que ele faz? O que é meu é de vocês. Isso é mansidão. Mas a Bíblia me exorta a outro homem, que foi chamado homem manso. A Bíblia chamou um homem de manso. Vocês sabem quem foi? Moisés. Moisés foi chamado de manso. Aí você pode dizer, ele matou um egípcio. Olha o manso que a Bíblia falou, que matou um egípcio. Que quando estava com Deus no monte, recebendo os 10 mandamentos, e viu o bezerro de ouro, o que ele fez com as tábuas? Quebrou as tábuas. Olha o manso que a Bíblia fala. Por isso que mansidão não é para os fracos, é para os fortes. Porque a mansidão não tolera fingimento. A mansidão está abraçada com a verdade. Se eu vejo o meu povo profanando, eu tenho que agir com mansidão.
Isso que é mansidão. Eu gosto muito do exemplo de Finéias, eu sempre trago esse exemplo quando me vem isso à mente. Quando o povo de Israel pecou contra Moabe, o rei falou assim: essa guerra é com o Deus de Israel. Eu sei que o pecado afasta o Deus de Israel do seu povo. E ele falou: vou levar minhas mulheres para que os soldados tenham relações proibidas com as minhas mulheres. E levanta o filho de um sacerdote, Finéias. E Finéias vê aquilo tudo, pega uma lança e mata todos. Você pode, mas que crueldade é essa? Que atitude é essa de Finéias? Que matou. Aí sabe o que a Bíblia vai dizer? Deus se agradou do que Finéias fez. Deus se agradou do que Finéias fez. Meus irmãos, os judeus e a sociedade odiou esse discurso, porque eles esperavam um Messias que ia lutar contra todo mundo. Aí Jesus vem com esse sermão: bem-aventurado, feliz é um manso. E a sociedade hoje mudou um pouquinho, mas é o mesmo sentido. Quem nunca falou ou nunca ouviu assim: eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, não vai montar em cima de mim não. Eu sou crente, mas não sou bobo. Para o mundo e as pessoas no dia de hoje, se você quer ser realmente manso, você vai ser taxado como bobo. Porque se você não viver assim, não tem motivo para você ser chamado de bobo. Se você vive de acordo com o mundo, você não tem motivos para eles te chamarem de bobo. Mas se você for verdadeiramente viver aquilo que o Sermão do Monte, aquilo que a Bíblia toda fala, você vai ser taxado como bobo, sim. E isso não é vergonha. Nós vamos ver mais para frente a consequência de você viver o Sermão do Monte da palavra. E continuando, versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Ter fome e sede de justiça. Repare que Jesus está usando fome e sede. São necessidades. Você não vive sem comer e você não vive sem beber. A busca da justiça não é uma sobremesa, não é um enfeite. Ela é o essencial, é o alimento essencial, a busca pela justiça. Então, isso que vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Só que não para por aí. E a sua justiça. Repare que o Sermão do Monte é para hoje, porque a Bíblia toda me confirma que eu preciso viver dessa forma, que a cultura do reino é essa para todas as épocas, porque o reino que Jesus estava instalando com a sua vinda é o mesmo reino de hoje, e é o mesmo reino até a sua volta, é o mesmo reino. Por isso que a conduta ela é a mesma, a conduta não muda, a conduta dos crentes não deve mudar, porque o nosso reino é imutável. A sua lei, a lei brasileira, as leis do mundo, elas são suscetíveis à mudança, mas a lei de Deus não pode mudar. Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nosso Deus, a nossa estrutura é imutável. Por isso a conduta, ela é uma só. John Darby, ele é contemporâneo de Robert Callen. Eles tiveram algum embate, mas ele vai dizer algo interessante. E eu queria trazer para a igreja, sobre essa questão de ter fome e sede de justiça. John Darby escreveu assim: para estar com fome não é suficiente. Eu devo estar realmente morrendo de fome para saber o que está no coração de Deus para mim. Quando o filho pródigo estava com fome, ele passou a se alimentar das migalhas dos porcos. Quando ele estava com fome, ele estava comendo a migalha dos porcos. Mas quando ele estava morrendo de fome, ele virou e voltou para a casa de quem? Repare que uma palavra mudou tudo. Morrendo. Você não está com fome, você está morrendo de fome. Essa é a fonte dessa bem-aventurança. A fome de sede de justiça que só o Pai pode satisfazer. Muitas pessoas têm até buscado a justiça, mas a própria justiça é a justiça de Deus. Isaías vai dizer que a nossa melhor justiça é como um trapo de imundícia. É como aquelas coisas ruins que saem da mulher. Tudo aquilo que não presta. Aí você usa aquele pano. É esse pano que Isaías está falando. Ó, as suas melhores justiças, povo de Israel.
é como trapo de imundícia. Nós temos se alimentado errado muitas das vezes. Por isso existem muitos doentes. Por isso que existem muitos doentes dentro da igreja, porque se alimenta errado. E eu vi duas indicações que, trazendo assim para o nosso linguajar, é uma reeducação alimentar. Duas coisas que vai nos ajudar a ter fome e sede de justiça verdadeiramente. E não da nossa própria justiça, não do nosso próprio poder, mas da palavra de Deus. E a primeira é alimentando somente da palavra de Deus. Alimento que eu digo, alimento sólido. Aquela refeição principal. Porque fazendo isso, o meu apetite aumenta. Quando uma coisa é gostosa, o que acontece? Rapaz, eu vou repetir, hein? Isso aqui está muito gostoso. Se nós dissemos com a nossa boca que a palavra de Deus é saudável, é boa, como que isso não me dá prazer? Como que isso não me dá vontade de ler cada vez mais? O homem, ele não pode se satisfazer apenas com uma conversa saudável. Poxa, eu conversei aqui com você, saí edificado. Ouvi uma música aqui e fui totalmente abençoado. Não. Nada substitui o prato principal, que é a palavra de Deus. Porque se eu colocar o louvor no lugar do alimento, se eu colocar conversas saudáveis no lugar do alimento, que é a palavra de Deus, eu vou ter aquela sensação quando você toma muita Coca-Cola, muito gás. O que acontece? Te dá uma sensação de satisfeito. Mas você está satisfeito? Não. É exatamente isso que a palavra de Deus nos exorta. E a segunda, meus irmãos, indicação dessa reeducação alimentar é: tenha prazer nas coisas de Deus. Aquele que é humilde, aquele que chora, aquele que é manso, ele tem prazer em fazer a obra do Senhor. Provérbios 27, 7 vai dizer: quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel. Mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Não importa o lugar, a quantidade. Onde Deus está, é motivo de prazer. Onde Deus se encontra presente, é motivo de meu coração pular de alegria. Porque Deus está presente. E continuando, aquele que busca a justiça de Deus, como vimos no versículo 6, ele é misericordioso. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Misericórdia significa troca de coração. Ou a famosa empatia, se colocar no lugar do outro. E a misericórdia, ela é base para duas hastes do Evangelho. Ela é a base que sustenta duas primícias do Evangelho: perdão e generosidade. Você não consegue perdoar se não houver misericórdia. Você não consegue ser generoso se não tiver misericórdia. O perdão está inteiramente ligado à misericórdia. Se você estiver prendendo o perdão, você não será feliz. E você não estará sendo misericordioso. Se o nosso alvo é seguir a conduta do reino, se eu viver prendendo o perdão, é totalmente o oposto daquilo que Jesus está pregando. E o outro elemento que a misericórdia sustenta é a generosidade. Algo que se perdeu, infelizmente. Porque hoje é tudo, eu vou vender, vou ganhar um dinheirinho com isso aqui. Mas por que eu não dou? Por que eu não posso ser generoso? Repare que muitas vezes nós confundimos a generosidade. Muitos ricos, famosos, não sei se vocês já repararam, tem ONGs, tem inúmeros projetos sociais. Mas por quê? Porque isso acalma, dá uma sensação de acalmar. Poxa, eu estou fazendo algo para a sociedade. Mas vocês acham, vou dar um exemplo, vocês acham que o Neymar, ele vai na casa de quem ele está ajudando? Não vai. Porque aquilo ali que ele está fazendo é para fazer bem. E não queira pensar que Neymar ou os outros famosos estão sendo misericordiosos, pois não estão sendo misericordiosos. Porque a misericórdia só é misericórdia se houver relacionamento. É isso que a palavra me mostra. Quando o bom samaritano chega perto daquele homem caído, o que o samaritano faz? Ele não paga só, vai para lá e deixa largado, não. Ele se envolve. Generosidade só é generosidade. Misericórdia só é misericórdia se houver relacionamento. Se houver relacionamento. Ajude, meus irmãos, mas se envolva. Se envolva com quem você está ajudando. Não dê por dar, porque isso não é misericórdia.
do versículo 8. Os limpos de coração ou os puros. Bem-aventurado. Eita. Bem-aventurado os limpos de coração, pois verão a Deus. A palavra para coração na Bíblia não é apenas emoção. Que hoje a gente fala, vou seguir meu coração. Aí fala, vou seguir a minha emoção. Mas não. Coração na Bíblia quer dizer toda a parte que eu escolho. Inclusive a minha mente. Todas as ações que eu tomo, a Bíblia refere isso como coração. O centro de toda a minha vontade. E aqui Jesus está combatendo a mim e a você. A ser puro, santo de coração. Tirar as nossas máscaras. A hipocrisia. Você pode estar... Quando a gente fala de pureza, a gente lembra das crianças. Quem nunca disse, pô, mas essa criança aqui é sincera, hein? Essa criança é pura. Mas isso é um defeito, sabia? Porque a criança, ela só não sabe esconder. Porque quando ela aprende a esconder, você vai ver que ela não é mais pura. Repare que a nossa tendência de esconder as coisas. Repare. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Eu fui fazer um exame. Eu estou sentado lá para tirar sangue. A enfermeira não achava a minha veia. Mas eu estava vendo minha veia. Falei, como que ela não está vendo a minha veia? Eu magro desse jeito, cheio de veia, a mulher não estava vendo a minha veia. Mas será que ela não estava escondendo algo? Ela pode dizer, não estou achando sua veia. Imagine, a pessoa que te furou 5 vezes, falar que não estava achando sua veia. Será que foi realmente isso? Repare que a nossa tendência é sempre esconder. Nesse mesmo sermão, meus irmãos, Jesus vai dizer que não é o que entra que contamina, mas o que sai. O problema do coração humano sempre será o coração humano. A principal causa do problema, a principal causa dos males que nos cercam é o coração humano. É esse coração pecaminoso que ninguém entende. Nós devemos olhar para dentro e orar como Davi. Davi foi chamado da Bíblia de quê? Homem segundo o coração de Deus. Então Davi entende de coração. Ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável dentro de mim. Devemos olhar para dentro, meus irmãos. E só temos um coração limpo quando nós reconhecemos que ele não é limpo. A pureza não tolera fingimentos. Precisamos ter sempre em mente a ideia que o nosso coração é sujo. E novamente dizer como Davi, que entendia de coração. Ó Deus, examina e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aplicando esse versículo na nossa vida, fica a pergunta. Qual é a motivação que está no seu coração de vir à igreja? Qual é o real motivo de você cantar a Deus? Porque você pode estar muito bem cantando, mas sua motivação não está aqui. Você pode muito bem, pô, tem que vir para a igreja, rapaz, que saco. Qual é a motivação que tem levado o nosso coração a fazer algo por Deus? E continuando, a 7ª bem-aventurança, que está ligada à humildade de espírito, chama o povo a trabalhar pela paz. Deus nos chamou para uma missão especial aqui na terra, a restabelecer a paz que foi perdida no Éden. Adão, antes de pecar, ele vivia em paz com Deus, mas quando pecou, veio a ira de Deus. E Deus nos chama para para trabalharmos para a paz, ou os pacificadores. Vai dizer assim, versículo 9, bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E eu vejo 3 características para um pacificador. Primeiro, ele deve estar em paz com Deus. Eu não posso trabalhar pela paz sem eu estar em paz. Eu não posso querer dar banho em uma pessoa sendo que eu estou sujo de lama. Então a primeira coisa que um pacificador faz, que trabalha pela paz, ele tem paz com Deus. Romanos 5:1 vai dizer o quê? Justificados pela fé, temos paz com Deus.
E segundo, tendo ele paz com Deus, ele deve levar os outros a terem a paz com Deus. Foi isso que Natan fez com Davi. Quando Davi pecou com Betseba, Davi fugiu da presença de Deus. E Natan conta uma historinha. Esse é o homem da história, é você, Davi. Se arrependa e volta a ter paz com Deus. O pacificador, ele tem paz, mas ele trabalha pela paz também. Da mesma forma que essa paz, ela é vertical, ela é horizontal. E a terceira característica do pacificador é que ele tem que manter a paz uns com os outros. Entre seres humanos, entre irmãos. Mas não é fácil. Romanos 13 vai dizer que, se possível, tenha paz com todos. E é interessante que quantos não falam das guerras que acontecem? Nossa, no Oriente Médio está tendo guerra. No mundo todo está com guerra. Mas é interessante que é guerra só para os outros, né? Porque quando alguém senta no seu lugar, é guerra. Quando pisam no seu calo, é guerra. Repare que nós estamos presos às grandes coisas, mas os detalhes estão passando despercebidos. Repare que o que nos faz cair não são as grandes pedras, são as pequenas. Porque não valorizamos da forma que temos que valorizar. E continuando, eu vejo que nós precisamos tomar dois cuidados. Quando nós formos ser denominados esses promotores da paz, os pacificadores. O primeiro que eu vejo é o cuidado com a fofoca. Porque você pode muito bem usar a desculpa e achar isso aqui. Não, eu sou o pacificador da paz. Então eu tenho que... Se eu sou o promotor da paz, eu vou ter que procurar aqui para eu resolver. Não, não é assim. As pessoas chegam até você para pedir paz, para pedir uma palavra. Fofoca, meus irmãos, muita gente confunde o que é fofoca. E eu vi isso aqui, não sei aonde, acho que já tem tempo, mas isso aqui ficou gravado em minha mente. Fofoca é aquilo que, se você não faz parte do problema ou da solução. Se a pessoa está te contando e você não faz parte do problema, se você não tem causa ali, não é para você se meter. Se você não faz parte da solução, se a pessoa está te contando e você não vai dar nenhuma orientação, é fofoca também. Você tem que fazer parte do problema ou da solução, porque você vai estar totalmente envolvido. E a fofoca, ela é bem sutil. Ela é bem sutil. E outro cuidado que eu devo ter, e os irmãos também devem ter, com essa passagem, para não tirar texto fora de contexto, tirar textos isolados, é que trabalhar pela paz, ser pacificador, não é sinônimo de se esconder, não é sinônimo de omissão. Pacificador e omissão não são sinônimos, são coisas totalmente opostas. Eu vou citar um exemplo para vocês terem uma ideia. Tem um livro que se chama Contra a Idolatria do Estado, de Frank Ferreira. Ele vai falar de Bonhoeffer. Quem foi Bonhoeffer? Ele viveu na Alemanha nazista, com Hitler assumindo todo o poder. Mas só que antes de Hitler ter essa ascensão, ele estava na Alemanha, mas ele foi para um lugar da Europa. Ele saiu porque ele era teólogo, ele dava aula em faculdade, esse Bonhoeffer, então ele saiu da Alemanha. Mas quando Hitler assumiu o domínio, ele voltou. Sabe qual era a intenção dele? Matar Hitler. Se eu não me engano, é o plano Varsóvia, eu não me lembro muito bem. O plano que teve para assassinar Hitler. Um dos piores torturadores que a história humana já teve. E é interessante quando ele era um homem muito influente, e as pessoas perguntaram, mas você não é o teólogo? Você não é o pacifista? E você está voltando com um plano, ele se juntou com outros pastores, com outras pessoas, para matar Hitler. E as pessoas perguntaram, você não é o pacifista? O que você está fazendo aí para matar Hitler? E ele responde com uma história. Olha só, como ele responde a essas pessoas que criticaram a atitude dele de ver que Hitler estava tomando poder, estava fazendo um regime totalitário, sem a liberdade de expressão, sem a liberdade humana, que é o nosso direito primário. Ele tem esse plano de matar Hitler. E ele vai responder assim a essas pessoas. Quando tu vê um louco dirigindo um ônibus para uma calçada cheia de gente,
a pergunta que fica, que ele fez é assim: quem é o amante da paz? Quem é o pacificador? Aquele que não faz nada, fica só olhando. Quando o ônibus bate nas pessoas, aí ele vai lá socorrer quem sobreviveu? Ou quem faz qualquer coisa para parar o ônibus? Inclusive matar o louco. Quem é o amante da paz? Aquele que se esconde e espera acontecer? Ou aquele que tenta impedir uma tragédia? Pacificação não é omissão. Se possível, para levar paz, eu preciso sim confrontar. Eu preciso tomar uma atitude. Quando Jesus estava com a mulher samaritana naquele poço, ele repreendeu a mulher samaritana. Ele falou: você tem 5 maridos e o que está com você não é seu. Eu entendo o seguinte: aquilo que você está colocando seu amor, aquilo que você está colocando sua paz, não são os maridos. O marido não é a fonte da sua paz. Repare que Jesus estava trabalhando para a mulher samaritana ter paz com Deus. Mas só que essa paz envolveu repreensão. Omissão não é pacificação. E continuando, meus irmãos, você pode pensar: ótimo, nós já passamos aqui por algumas características do humilde de espírito. Você pode dizer: sou puro de coração, sou manso, sou humilde, vou para o céu em paz, tranquilo. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 10 e 11. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Desculpa, meus irmãos, eu pulei o versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Repare que a consequência de você ser humilde de espírito é a perseguição. É o resultado da cultura do reino. É o resultado da ética que Jesus estava pregando. Vocês vão viver dessa forma, mas vocês não vão ter vida tranquila. Porque vocês vão estar em confronto com a sociedade. O versículo 13 de Mateus 5, que continua o Sermão do Monte, vai dizer: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Vocês vivendo dessa forma, vocês vão incomodar a escuridão. Não pense porque vocês cumprem os 10 mandamentos. Vou dar um exemplo. Segue à risca essa cultura. Não, mas por que está acontecendo perseguição? Mas é exatamente isso. Se tiver perseguição, é para glorificar. Porque mostra que tem alguma coisa diferente. Mostra que tem alguma coisa diferente. Meus irmãos, 2 Timóteo 3,12 vai dizer o seguinte: todos que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo, serão perseguidos. Em todos os lugares nós seremos perseguidos. No trabalho, por não aceitar suborno, que seria ser humilde de espírito, de ser puro de coração. Eu não posso aceitar isso aqui. Mas como você não vai aceitar, rapaz? Para de ser bobo. A perseguição aí. Ou na faculdade, para os jovens que vão entrar, ou na escola. Rapaz, você tem que aceitar o aborto. O aborto é benéfico. Como que é benéfico? Se a Bíblia me mostra aqui no Salmo 139, que antes dos meus ossos formaste, o Senhor estava comigo. Na barriga da minha mãe, Deus estava comigo. Sempre haverá perseguição, porque estamos indo contra a cultura desse mundo. É interessante, meus irmãos, que muitos se intitulam profetas, apóstolos, mas não sofrem uma perseguição. Não sofre uma perseguição. É muito fácil se intitular profeta, apóstolo, bispo, semideus, mas e a perseguição? Porque a Bíblia me mostra que aqueles que viveram realmente em humildade de espírito, eles foram perseguidos. Hebreus 11:36 vai dizer o seguinte, 36, 37 e 38. Alguns foram insultados na galeria dos heróis da fé. Outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas. Outros foram cerrados ao meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de pele de ovelha e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Vocês já repararam que
Os apóstolos são ricos hoje. Mas a Bíblia está mostrando que eles eram pobres, que eles viviam vagando, eram perseguidos e maltratados. Continuando, versículo 38. Andaram como refugiados pelo desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. Olha essa parte. O mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. E ainda podemos andar na história. Os mártires, que foram pessoas que morreram pelo Evangelho de Cristo. Para vocês terem uma ideia, o imperador Nero, ele tinha um jardim. Sabe qual era a iluminação desse jardim? Eram os crentes sendo queimados. Nero envolvia os crentes em uma fogueira e aquilo iluminava o seu jardim. E você pode estar perguntando, como que eles reagiam a isso? Como que os profetas reagiram a isso? Como os pais da igreja reagiram a isso? Versículo 12, parte A. Alegrai-vos e exultai-vos. E é interessante, meus irmãos, que essa palavra alegrai não é apenas um sorriso. É comemorar. É pular de alegria. Os flamenguistas aqui vão saber, na Libertadores, que comemoração foi aquela? É mais ou menos isso aqui. Quando vocês forem perseguidos por minha causa, pulem de alegria. Comemorem por estarem sendo perseguidos. E um exemplo disso, meus irmãos, é Policarpo, um pai da igreja. E quando ele estava sendo queimado na pira de fogo, ele fez a última oração. Olha a última oração de Policarpo. Ó Deus onipotente, Pai de seu bem-amado e bem-aventurado Filho, por quem recebemos o conhecimento de seu nome, dou-te graças por ter me achado digno deste momento e desta hora. Policarpo achou digno de estar numa pira de fogo sendo queimado pelo Evangelho de Cristo. Mas interessante, Policarpo não estava pensando em morrer por Cristo. Policarpo estava pensando em viver para Cristo. Por isso que ele foi perseguido, por isso que ele morreu na pira de fogo. Porque ele estava vivendo verdadeiramente o verdadeiro Evangelho. Nós não devemos pensar em como vamos morrer, mas como vamos viver. E por isso que Jesus deixou esse sermão. Que eu não quero que o meu reino tenha uma cultura igual. Eu quero que o meu reino seja diferente. E sim, vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser perseguidos. Meus irmãos, mas por que ele estava feliz? O que motivava Policarpo ou os outros profetas a terem essa alegria? O versículo 12 responde: pois, nós temos esse pois, meus irmãos. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande. Meus irmãos, nossa recompensa nos céus é grande. Eu trago outro exemplo para exemplificar essa ideia, que o nosso tesouro é no céu. Repare que na Bíblia, a palavra reino se repete várias vezes. Nos evangelhos repete muitas vezes, reino, reino, reino. Só que no original, 3 vezes, 3 só, de mais de 100, o reino é aqui na terra. E todas essas 3 vezes é querendo dizer ao reinado de Satanás na terra. Não tem uma palavra no original da Bíblia que mostra que o reino de Deus é aqui nessa terra. E tem gente querendo buscar recompensas no céu aqui. Como? As recompensas são no céu, na minha pátria. A palavra vai dizer que nós somos embaixadores aqui, nós estamos peregrinando, nossa morada não é aqui, porque ninguém guarda coisas valiosas fora da sua casa, fora da sua pátria. O seu dinheiro, eu tenho certeza que está aqui no Brasil, porque você está aqui. Se nós somos cidadãos dos céus, a nossa recompensa, o nosso tesouro está nos céus. O nosso tesouro está nos céus. João Crisóstomo, pai da igreja, ele viveu isso na pele. O imperador queria expulsar ele do império porque ele estava pregando o evangelho. E olha só o diálogo. João foi ameaçado de expulsão se ele não cessasse sua pregação. Olha a resposta dele. Senhor, ele falando com o imperador: você não pode me expulsar, porque o mundo é a casa de meu pai.
Então o imperador disse: eu vou matar você. Aí João respondeu: não, mas você não pode, pois a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Aí o imperador disse: seus tesouros serão confiscados. Foi a próxima ameaça, a qual João respondeu: Senhor, não tem como. Meus tesouros estão no céu, onde ninguém pode roubar. Novamente o imperador insistiu e falou: então eu vou te exilar, eu vou te deixar sozinho, você não terá mais amigo. E João respondeu: isso também você não pode fazer, porque eu tenho um amigo no céu que disse: não te deixarei, nem te desamparei. O nosso Deus está nos céus, meus irmãos, e a nossa pátria é o céu. As coisas que João mais valorizava, nem mesmo o imperador podia tirar. Nada tira a recompensa do humilde, nada tira a recompensa dos justos. E nós vamos caminhando para a conclusão, meus irmãos. Deus nos chama não para admirar esse sermão. Achei bonito o sermão do monte, não. Mas para praticar, ser praticante. Eu já disse e repito que ser praticante é diferente de praticar. Ser praticante é minha essência. Tem gente que cozinha, mas tem gente que é cozinheiro. Tem gente que joga bola, mas tem gente que é jogador. Repare que o que a palavra está querendo dizer é: a essência de vocês deve envolver a prática. A essência de vocês deve ser a prática. Tudo que dissemos, meus irmãos, tudo que nós ouvimos, será inútil, não terá valor, se não for confirmado por aquilo que eu faço. Você pode estar se perguntando: Lucas, é muito difícil viver esse sermão. Essa cultura é demais para mim. Sim, é difícil se você tentar viver isso aqui sozinho. 2 motivos. E o primeiro é que o Espírito Santo é que nos capacita. Em nenhum momento Jesus falou que era para fazermos isso sozinho. Em nenhum momento. O Espírito Santo nos capacita a viver aquilo que a palavra fala. O molde está aqui. Sim, é difícil. Mas nem por isso eu devo criar um molde para mim. E é isso que muitas pessoas fazem. Criam um molde da cultura. Fazem a sua própria cultura. Não, ser manso até que vai. Mas trabalhar para a paz não é muito comigo. Sou estressado. Não. O molde está aqui. O molde é esse. Essa é a palavra de Deus. E eu disse que nós não podemos fazer isso sozinhos. Não podemos caminhar a perfeição que Jesus deixou no Sermão do Monte sozinhos. E a primeira coisa é que o agrupamento, a membresia, a importância de você estar com os irmãos que estão buscando a mesma coisa. Provérbios vai dizer que ferro afia ferro. Quando eu estou em comunhão com os meus irmãos, tenho certeza que viver a cultura do reino se tornará mais fácil. E a segunda coisa, que o próprio Sermão do Monte, como eu falei, o Sermão do Monte é do capítulo 5 ao capítulo 7. Não são apenas as bem-aventuranças. Olha o que o Mateus 7,7 vai dizer. Eu queria pedir que os irmãos abrissem. Mateus 7,7. Isso é muito interessante, meus irmãos. Nós usamos esse texto muitas das vezes de forma isolada. E esquecemos de pedir o principal. Tessalonicenses vai dizer que Deus busca, o que Deus quer de nós é a nossa santificação, é a nossa conduta. Mateus 7, versículo 7. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Tenho certeza que você já usou isso para pedir uma oportunidade de emprego, para orar pelos enfermos. Mas quantas vezes você usou esse versículo para dizer assim: Deus, eu quero que a imagem do seu filho seja forjada em mim. Quantas vezes nós pedimos o caráter de Cristo? Que é a coisa mais principal da terra. Viver como Cristo viveu. Neste mundo nós tornamos Ele. A sua conduta deve ser a nossa conduta. E fazendo mais 4 aplicações, meus irmãos, para a gente encerrar.
Visto que é uma ética de uma cultura de um reino onde envolve sociedade, eu queria trazer aplicações sociais, que envolvem o nosso relacionamento como embaixadores aqui nessa terra. Nós falamos das recompensas nos céus, mas isso não aniquila, não inibe a minha responsabilidade pessoal. E a primeira é, fazendo isso, praticando o Sermão do Monte, Deus é glorificado e você ajuda a preservar essa terra caída e ilumina o mundo na escuridão. Por que eu estou dizendo isso? Que você vivendo dessa forma, porque as transformações acontecem, não é a sociedade, é o indivíduo. Tem um Rousseau, um filósofo, ele vai dizer que o homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Que mentira é essa? Onde o homem nasce bom? Porque a Bíblia me mostra que desde o ventre eu estou em pecado. Onde o homem nasce bom? A sociedade não corrompe o homem bom. O homem mau corrompe a sociedade má. Por isso que a transformação de Jesus, quando Jesus falou, vou começar pelas bem-aventuranças, buscando o interior para depois ir para o exterior. A mudança começa dentro de vocês. Repare que os grandes avivamentos começaram com choros de espírito. Primeiramente, aquele que estava como pivô da situação para um avivamento, primeiro ele tinha um encontro com Deus e chorava por sua humanidade, por sua pecaminosidade, e depois ia contaminando, ia espalhando esse evangelho. A transformação da sociedade começa no indivíduo, começa em mim e em você. Todos querem mudar o mundo, mas não querem mudar o interior. E é isso que Jesus estava preocupado. E nós devemos estar, quantas vezes nós queremos propor coisas para melhorar o mundo, mas e a nossa vida? Como tem sido? Como tem sido a nossa vida? É muito engraçado que muitas pessoas falam assim, nossa, os políticos brasileiros são corruptos, hein? Corruptos. Mas aí tu vai na casa, é um gatunete. Ué, que contradição é essa? A corrupção pode para eles, é uma coisa horrível, mas e para você? O jeitinho brasileiro é um pecado de corrupção. Se eu combato a corrupção e eu deixo isso publicamente, o combate à corrupção tem que começar em mim. Porque o meu coração é corrupto. Porque o meu coração é corrupto. Meus irmãos, acho que nós viemos viver de modo digno do Evangelho, levando em nossa conduta o valor da cruz. Pois vivendo assim, reparem que eu não foquei nas recompensas. Fala, bem-aventurados sois, aí receberão. Mas, como eu falei, humilde de espírito, que encabeça todas as outras. Deles é o reino dos céus. Essa é a recompensa daqueles que vivem de acordo com o Evangelho, que são perseguidos. Se você não quer fazer isso, é só você ser igual ao mundo. É só você ser igual ao mundo. Se você for igual a eles, você não tem perseguição. E eu termino da mesma forma que eu comecei. O título dessa mensagem: a ética do reino, a cultura do reino, é a imitação do rei. O caráter de Cristo tem que ser forjado em nós. Porque o caráter de Cristo forjado em nós, nós estaremos na conduta do rei. Que Deus venha achar em graça em nós. Que Deus venha aplicar essa palavra em nossos corações, tá? Em nome de Jesus. Amém.